Hoje a gente vai falar de um termo que está muito hypado aí no ambiente corporativo. Talvez você já tenha visto sobre ele, talvez não, mas hoje a gente vai falar de high potential, que são os colaboradores com alto potencial dentro das empresas. E aí, por que que algumas pessoas nunca se contentam com "sempre foi assim", né, a gente fala que é síndrome de Gabriela, não sei se você já ouviu esse termo, né, que eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, essas pessoas elas têm um perfil que é chamado de difícil. Por quê? Elas perguntam demais, elas não aceitam respostas prontas, elas precisam entender o porquê das coisas e ficam desmotivadas quando elas perdem o sentido do trabalho delas. Curiosamente, são exatamente essas pessoas, guarda bem isso, essas pessoas que as empresas buscam para desenvolver em posições mais estratégicas. Vou passar o trecho de uma série que se chama Hypotation, traduzida para o português, é Uma Mente Excepcional, que conta a história de uma moça que ela é faxineira dentro da delegacia. E aí ela, curiosamente, consegue resolver um caso que eles estavam tentando ali resolver já tem um tempo. E aí eu vou passar um trechinho para vocês entenderem. Como você faz isso? Como eu disse, eu não durmo muito. Assisto muitos documentários. Isso não é uma explicação plausível. Eu também tenho um QI de 160, que deve ter alguma coisa a ver com isso. Mas dá pra aprender muito com um bom documentário, você nem imagina. É um QI alto, mais nada, eu já posso ir. Eu conheço muita gente inteligente e não são como você. O termo técnico é superdotação intelectual. Significa que eu tenho uma grande habilidade cognitiva, criatividade intelectual, memória fotográfica, coisas assim. Mas vou te falar, nem toda pessoa que é high potential tem tudo isso que ela fala, tá? Às vezes a pessoa é muito sagaz ali no dia a dia, pensa rápido, né, consegue analisar diferentes contextos, não necessariamente precisa ter um QI desse tamanho, tá, gente? E aí um outro filme que fala sobre um high potential, que é um bem conhecido, é o Jobs, um filme lançado em 2003. Ele conta a história do Jobs e o quanto que ele era um profissional extremamente questionador. Ele desafiava as decisões e incomodou muita gente. Inclusive, o cara ele foi afastado da própria empresa. Anos depois, ele voltou para a empresa e liderou uma das maiores transformações tecnológicas que a gente conhece. E aí, tem um ponto que nem todo questionador, ele é um hypotation. Tanto a série quanto o filme do Jobs, eles ilustram um tipo de comportamento. Lembra que eu falei, né? Nem toda pessoa tem esses tipos de comportamentos, mas tem algumas coisas ali que são mais fáceis de identificar. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, a gente precisa olhar para aquilo que a ciência e as pesquisas mostram, que é isso que a gente vai ver no próximo slide. Então, conceitualmente, o que que é o high potential? Quando a gente está falando desse termo, a gente está se referindo a profissionais que têm um potencial muito grande para crescer. Eles aprendem rapidamente e eles estão ali como eu posso dizer, eles estão mais aptos para assumir responsabilidades mais complexas ao longo de um tempo. Não é sobre o desempenho atual, tá, gente? A gente está falando de uma capacidade de evoluir, de se adaptar e gerar um impacto em diferentes contextos. É algo assim excepcional, sabe? E baseado nisso, a Harvard ela fez uma pesquisa que vai estudar esses profissionais além, esses profissionais que são os destaques das organizações. E aí ela dividiu os três pilares do hypo, né? O primeiro é a cognição, então são pessoas que aprendem rápido, resolvem problemas bem rápido também e conectam ideias. Inteligência emocional, né, que é um termo que é muito falado dentro das empresas e depois eu vou fazer uma aula só para falar disso. Então, essa pessoa, ela lida bem com outras pessoas, aprende com feedback e se adapta a diferentes contextos. E por fim, a motivação. Ela busca desafios, é aquela pessoa que gosta de ter um quebra-cabeça para resolver. Quer crescer e procura significado no trabalho dela. Não é fazendo mais do mesmo, literalmente ela busca desafios para se motivar ao longo ali das atividades dela.
E aí, como que a empresa identifica esse tipo de potencial? Então, ele vai olhar aquele colaborador que busca aprender constantemente, e aí eu não estou só falando de aprender para a função dele, é entender como que é o funcionamento da empresa, quais são os funcionamentos das áreas, o que que essas áreas impactam no trabalho direto dele, então ele consegue ter uma ampla visão de negócio, né, do que está acontecendo ao redor dele, não somente da área. Ele demonstra essa curiosidade. Ele procura novos desafios. Então, é uma pessoa que frequentemente vai estar dando pitaco ali em projetos de outras pessoas, né? Para mostrar ali um ponto de vista, para tentar dar uma contribuição. Ele não se acomoda na zona de conforto. Jamais essa pessoa vai ficar numa zona de conforto, porque justamente ela quer desafio. Ela quer ali procurar coisas para fazer, faz perguntas e propõe melhorias. Aprende rápido quando recebe novas responsabilidades. Então, aquela pessoa sagaz que você já deu uma atividade, ela já consegue resolver e caminha sozinha. Muitas empresas já têm esses profissionais, por incrível que pareça, tá, gente? E são muitos. Mas eles podem estar desmotivados, podem ver que o ambiente ali não está favorável para eles, então eles ficam mais contidos. Por que que isso acontece? N motivos, tá, gente? Então, falta de reconhecimento, de desenvolvimento e principalmente por estarem lá há muito tempo sem desafios. Eu falei que essa pessoa é motivada por desafios. E se ela está ali fazendo uma atividade rotineira todo santo dia, né, sem uma adrenalina ali, naturalmente ela vai ficar desmotivada. Então, potencial sem oportunidade dificilmente transforma resultados. Tem uma entrevista que a Exame fez lá em 2022 com Davi Vélez, que é o fundador do Nubank, e ele afirmou a seguinte coisa: procuramos pessoas que desafiem a forma tradicional de fazer as coisas, mesmo que isso cause desconforto. Se todo mundo concorda o tempo todo, algo está errado, que é o que ele chamava de rebeldia estruturada, né? Que eles tinham um programa dentro da Nubank, eu não sei se eles ainda têm esse programa, mas aí eles controlavam o ambiente. Então, os colaboradores, eles propunham ali projetos fora de uma hierarquia tradicional, justamente para que essas pessoas pudessem explorar o máximo da criatividade e da capacidade delas. Mas e você? O que faria você permanecer ali numa empresa? Quando a gente fala assim num senso comum do que essas pessoas extraordinárias buscam uma empresa, a gente percebe que os profissionais eles precisam estar muito mais alinhados com a cultura da empresa para desenvolver todo o seu potencial. Então, coisas que a gente pode considerar dentro desse contexto. Valorizam a criatividade, inovação e desejam trabalhar em empresas que incentivem o desenvolvimento pessoal e a liderança. Isso é importantíssimo. Eles querem saber o que um negócio faz para se destacar e quais causas são apoiadas. Então, não é só o que a empresa faz. Ele quer saber o além. Por que que esse negócio, por que que essa empresa, ela se destaca? E quais causas ela apoia nesse processo. Recompensas não financeiras, como valorização, reconhecimento, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, qualidade de vida. E eu aproveito para falar aqui, se você assistiu até aqui, saiba que o nosso próximo conteúdo é sobre nem tudo dinheiro, que é justamente falando sobre esse ponto, assim, dinheiro é muito bom, paga nossas contas, claro, ele é importante sim, mas hoje existe um movimento muito grande das pessoas procurarem mais sobre qualidade de vida, de morar mais perto do trabalho, de ter ali um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, a gente vai explorar muito mais sobre esse tema na nossa próxima aula. Além disso, forte reconhecimento de marca e boa reputação no mercado. Então, eu preciso entender o que que a empresa faz, por que que ela se destaca, quais causas ela apoia, se ela tem um conhecimento de marca e se a reputação dela é boa no mercado. A gente consegue ver reputação em vários aplicativos. Um deles, que eu imagino que seja o mais conhecido, é o Glassdoor, que ali você vê avaliações
de colaboradores e notas sobre as experiências deles no mercado, né, no mercado de trabalho, dentro daquela empresa. E outras são as oportunidades de reconhecimento e um plano de carreira que permita novos desafios. Hoje nós temos diversos planos de carreira, né? A gente tem o plano de carreira em Y, que é para quem quer seguir uma carreira de gestor, e quem quer seguir uma carreira de especialista, né? Não tendo time nenhum e ali focando nas próprias habilidades. E aí, já estamos chegando no finalzinho da nossa aula, tá, gente? O maior erro é achar que potencial ele é desempenho. Não é. Desempenho, ele mostra onde você está, o seu momento atual. E o potencial mostra para onde você quer chegar. Então, o potencial, ele não está em saber todas as respostas, está em quem faz as perguntas certas. Analise o seu contexto, faça as perguntas corretas e eu te espero na próxima aula. Tchauzinho.